Segundo domingo de Páscoa, João capítulo 20, nos apresenta Jesus que aparece aos apóstolos. Jesus apareceu a Maria Madalena, apareceu a Pedro, a João, e dando testemunho de que Jesus realmente estava vivo, que aquilo que Jesus falou, que preparava o coração dos discípulos, eles vão matar o Filho do Homem, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Aliás, até o último livro da Bíblia, da leitura de hoje, a segunda leitura. Qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse. É um livro que fala de revelações, onde nos diz: eis que aquele que estava morto abre as portas do túmulo. Aquele que estava morto vive. Anúncio de Jesus, que ele está vivo. Pois bem, Jesus apareceu aos apóstolos, e sempre um fica fora. Incrível, né? Sempre tem alguém que não embarca, né? Sempre tem alguém que está fora das coisas. Tomé, Jesus aparecia, mataram Jesus, ele falou: para mim, estou fora do grupo, acabou tudo. E eles continuavam. Após a morte de Jesus, os apóstolos, certamente Maria, Nossa Senhora, mãe de Jesus, também com eles, se reuniam. E Jesus se reuniam no primeiro dia da semana, domingo. Eles continuaram. Se Jesus, a mensagem que Jesus ressuscitou foi no primeiro dia, eles se reuniam sempre no primeiro dia. Tomé não estava quando eles se reuniam para rezar, certamente se reuniam para relembrar as mensagens, tanta coisa que Jesus falou. Porque tem tanta coisa bonita na Bíblia? Porque aqueles apóstolos, eles sentaram, foram relembrando e foram escrevendo tudo o que Jesus falou. Porém não estava Tomé. Onde estava Tomé? Eu fico pensando que eles estavam reunidos e ele não estava. Será que Tomé estava jogando bola? Era um domingo, tinha sol? Não estava lá. Onde estava Tomé? Será domingo o pessoal tem costume? Domingo é dia de lazer, é dia de passear. Será que ele estava pelos shoppings de Jerusalém, comprando uma coisinha para lá e para cá? Onde estava Tomé? Será que ele estava nos bares tomando? Tem gente que começa a tomar desde cedo, viu? Estava tomando umas. Onde estava esse homem? Todos estavam reunidos, não estava Tomé. Ou será que ele estava dormindo ainda, que não tinha nem tempo de se encontrar, passou a noite toda em festa e aí estava dormindo até meio-dia? O fato é que esse homem não estava lá, Tomé. E por não estar lá, as coisas vão acontecendo. A graça de Deus vai acontecendo, vai envolvendo, e tem pessoas que ficam fora da graça de Deus, porque nunca estão presentes na vida da igreja, nunca estão presentes na vida. A graça de Deus vai sendo dada. Porém Jesus aparece e eles falaram: Tomé, Jesus está vivo. E aquele homem disse o seguinte: olha, se eu não ver com meus olhos Jesus, não colocar o meu dedão lá nas chagas de Jesus, perfuradas pelo prego, se eu não colocar a minha mão lá e não encostar no coração de Jesus, no lado aberto pela lança, no peito, se eu não colocar minhas mãos lá, eu não acredito. Foi a sentença de Tomé. Eu poderia dividir o nosso mundo em dois grupos de pessoas, igual Tomé: os que creem e os que não creem. Os que creem em Deus, existe um Deus. Os que creem em Jesus, que leva a sua vida. E os que não creem, os ateus. Dos que não creem, eu ainda vou dividir em mais outros dois grupos. Aqueles que não creem, mas levam uma vida digna. Não fazem mal, simplesmente dizem: não acredito. E existe o pior, daqueles que não creem, dos ateus. Esse é um grupo que é lamentável. Aí eu lamento, que triste. Aqueles que não creem e fazem de tudo
para desacreditar a igreja, ou fazem de tudo para que outras pessoas não acreditem, que só falam mal de Deus, falam mal de Jesus, desacreditam. Para que isso? E ainda, vejo até em universidades professores que, em vez de ensinar as suas disciplinas, ensinam em assuntos religiosos, dizendo, Deus não existe, a igreja é assim. Fazem, que pena, estão fazendo mal para as pessoas, porque a fé ajuda. Aliás, a ciência está mostrando tanto que a fé ajuda e a fé dá forças às pessoas a viverem bem e até suportar os golpes da vida. A fé é importante. Que pena que existe este grupo que faz tudo para levar outras pessoas consigo. Viva, ninguém te obriga ninguém a acreditar ou não acreditar, cada um é livre, mas não carregue outras pessoas, não faça a cabeça de ninguém pela tua ideologia. Aos que creem agora, eu vou ainda dividir também em dois grupos. Aqueles que creem em Jesus e praticam a fé. Aqueles que creem em Jesus e não praticam a fé. Praticantes e não praticantes. Aos que creem em Jesus, mas estão ali, não praticam a fé, não se reúnem como os apóstolos se reuniam para rezar, para escutar a palavra de Deus. Jesus, que celebrou a primeira missa, foi a missa de Jesus, com os apóstolos, com os 12, celebrando, partilhando o pão, estão fora. De repente, como Tomé, estava fora sempre do grupo, da vida da comunidade, das coisas que aconteciam, estava sempre fora. Não praticam. Que pena. Aos que são praticantes e hoje não conseguem achar tempo para Deus, ou não conseguem colocar os horários sagrados, para tudo na vida existe tempo. Diz a palavra de Deus, Eclesiástico, existe tempo de sorrir, existe tempo de chorar, existe tempo de festejar, existe tempo de trabalhar, existe também o tempo para Deus. É necessário reavivar a fé, tirar o tempo para Deus, para que os que creem e aí participam, como os outros 10 apóstolos, eram 11, Tomé estava fora, os outros 10 estavam lá, firmes e animados, participando. Estamos nós aqui hoje, na vida da comunidade, ouvindo as palavras de Jesus, alimentando a nossa fé, e fé precisa ser alimentada. Se a gente não alimenta a fé, é como a vela, ela vai se apagando, vai se apagando, vai se apagando, e até reacender de novo, é necessário. Continue praticando a fé, aliás, continue se alimentando espiritualmente. A fé é o alimento da alma, e nós precisamos ter uma fé firme e forte, porque a vida ela vai nos marcando, como o corpo de Jesus que foi chagado, as chagas de Jesus, foi marcado, perfuraram as mãos de Jesus com prego, os pés de Jesus, o peito pela sua lança, as chagas de Jesus. O corpo de Jesus foi marcado, ele carrega essas marcas, tanto que ele disse, Tomé, toque aqui na minha mão, veja, homem, sou eu, que fui crucificado por amor a vocês, para salvar vocês, para abrir as portas do céu. Toque, Tomé, em minhas mãos. Jesus carrega no seu corpo as marcas do amor dele, amor por nós, para nos salvar. Também a vida também marca o nosso corpo. Todos nós carregamos marcas no nosso corpo. A começar, carregamos marcas do tempo. O tempo vai passando e a gente vai sendo marcado. Vão aparecendo as rugas, vão aparecendo os cabelos brancos, vão aparecendo as dores, vão aparecendo as cirurgias que deixam cicatrizes que temos que fazer, se quisermos continuar vivo, e a gente vai sendo marcado no corpo. O tempo marca o nosso corpo. Mas também existe uma outra marca que o tempo vai marcando, e quando é sinal de uma vida gasta. As rugas que vão aparecendo é às vezes sinal da dura, do sacrifício, por amor à família que tem que trabalhar duro, tem gente que trabalha a noite toda.
E aí nosso corpo vai sendo marcado pelo sacrifício que fazemos pelas pessoas que a gente ama. Os cabelos ficam brancos, trabalho demais, excessivo, ficamos enrugados. Mas é uma vida gasta por amor à família, por amor aos filhos, por amor às pessoas que a gente ama. E aí é bonito, essas marcas que a gente carrega e diz, olha, isso é por amor. Também existem outras marcas que a gente carrega. Eu vou dizer que nós carregamos na nossa memória. Carregamos na nossa memória são traumas. São coisas que acontecem que a gente nunca esquece, que até deixam fobias, deixam ansiedade, e para alguns até deixam estado depressivo. Das coisas que acontecem, marcaram a nossa memória, e a memória não consegue apagar, e o não conseguindo apagar gira tantos estados de ansiedade. Fatos que acontecem celebrando 7º dia, aliás, toda essa semana. Há fatos que vão marcar, desde até o luto, desde até a morte, do jeito que a morte acontece, marca a vida de qualquer família. Marca a nossa mente, a nossa memória, a gente não consegue esquecer. Se carregamos esses tipos de marca na nossa memória, confiar na misericórdia de Jesus, que alivia a dor, que Ele consiga suavizar, que fique a lembrança, mas não fique as consequências de fobias, de trauma, de ansiedade ou de depressão na nossa vida. E mais ainda, eu diria, existem marcas que a gente carrega no nosso coração, aquelas marcas no nosso coração que a gente não consegue perdoar, por causa de desafetos, por causa de situações que a gente não dá o perdão, de pessoas que nos machucaram, e aí o coração está sempre dolorido, por aquilo que nos fizeram, marcas que o coração carrega. Se por acaso carregamos essas marcas e que também fazem sofrer, é olhar para o coração de Jesus hoje, olhar para as chagas de Jesus e perdoar. Jesus crucificado olhou para os apóstolos, os homens que estavam ali, Pai, perdoa-lhes, não sabe o que faz. Perdão é vida nova, perdão é ressurreição. O perdão suaviza as marcas que os relacionamentos vão deixando no nosso coração. Saber perdoar no dia de hoje. Perdoar e acreditar no poder de Jesus. Perdoar, acreditar na misericórdia, na força de Deus, na força da fé. Eu estou vivo, disse Jesus para Tomé. Acredite, homem. Felizes aqueles que acreditam sem terem visto. Aqui somos nós. Tomé se jogou de joelhos diante de Jesus e disse: Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Juntos. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Juntos. Senhor, eu creio, mas aumentai a minha fé. Vamos em pé, professar a nossa fé rezando. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor,